Uma das grandes demandas do produtor é sempre a gente tá atrás de algo novo, algo que possa vir a mudar a vida dos produtores. Eu já participei de alguns estradeiros, dentre eles estradeiros da BR-158, passava pela BR-163, fomos até Meritituba, participei de alguns estradeiros regionais. No ano passado participei do estradeiro da BR-080, que sai de Ribeirão Cascalheira, que vai até o Goiás. Participei também do estradeiro na região de Paranatinga esse ano, estradeiro regional. Já participamos de estradeiros da BR-374, que vai até Porto Velho. Então eu já fiz alguns estradeiros pela ProSoja. E esse bioceânico é mais um estradeiro, esse nunca tinha participado ainda. E todo esse trabalho que envolve infraestrutura e logística é um trabalho que é feito, um trabalho de formiguinha. É pouco por dia, só que você tem que ir fazendo ao longo do tempo. Então essa rota bioceânica, como é uma rota plausível de ser utilizada pelos produtores mato-grossenses, a gente optou por realizar esse estradeiro para fazer o reconhecimento das vias que a gente possui, desde Porto Murtinho até Antofagasta e Iquique, fazer o reconhecimento de toda a situação das estradas, conversar com entidades locais, com pessoas relacionadas às políticas locais e fazer uma troca de experiências entre produtores e essas pessoas que vivem ao longo do trajeto e tanto esperam dessa rota. Que um dos sentimentos que a gente está tendo até agora é que toda essa região ela também vive esse sonho do bioceânico. Não é só nós lá no Brasil que vivemos. É uma rota que pode vir a mudar a vida não só do Brasil, como dos outros países também. Eu acho muito importante esses estradeiros que a ProSoja promove, que busca trazer desenvolvimento. Essa rota é internacional, mas no estado do Mato Grosso, principalmente, que é o nosso foco, mostrar a realidade da dificuldade que nós temos de escoar a produção. Eu acho muito importante estar no dia a dia da exportação de grão, da logística de grão, como é que funciona a barcaça, a navio grande, Panamax. Eu acho muito importante trazer esse conhecimento para o associado, para ter a dimensão do mercado internacional de grãos. Quando apareceu o Marcelo Patino, que é o nosso presidente do sindicato, que no caso também sou diretor, apareceu a viagem, o Marcelo falou que você não vai. Eu falei, vou ir. Mas eu não vou sozinho de Lucas de Rio Verde. Aí que deu a iniciativa de chamar o Givers do podcast, a Diane, e nós trazer essa iniciativa para nós não só fazer a viagem, nós ter esse conhecimento da viagem, nós conseguir passar esse conhecimento para os nossos associados e para os associados da ProSoja Mato Grosso. Vamos trazer, mostrar como é que foi o percurso, nossos percalços, nossos perrengues, para o GerminaCast divulgar isso para nós do Lucas de Rio Verde. Esse foi quando eu olhei assim, eu falei, aqui está uma oportunidade para o nosso sindicato, para a nossa ProSoja e para o GerminaCast ser o veículo de transmitir isso aí. A ideia do estradeiro surgiu com o pedido do Daniel, que falou, não, vai ser uma oportunidade para o nosso GerminaCast e tudo mais. Eu nunca participei do estradeiro, eu nunca fiquei tantos dias na estrada com tantas pessoas diferentes. Para mim está sendo um baita de um desafio, porque são perfis diferentes, são pessoas, umas mais caladas, outras mais quietas, ou quer dizer, mais extrovertidas, e afinal são quase 15 dias de carro, né? Então eu pensei assim, gente, que loucura, o que eu estou fazendo? Mas eu sabia que a missão disso seria um propósito muito maior, né? Afinal, o Brasil é tão grande e a gente não imagina as fronteiras agrícolas que existem e as oportunidades que tem por trás delas, né? E aí o estradeiro surgiu e de primeiro momento eu pensei, que legal, vão começar a exportar grãos via Pacífico. Então vão passar por essa rota bioceânica. Mas assim, eu imaginava algo completamente diferente. Imaginava que era como se fosse um rally, assim, sabe? Quando falo estradeiro, imagina outras coisas. E daí eu comecei a pesquisar depois que veio essa oportunidade, né? Aí eu fui um pouco, assim, mas nada muito profundo.
Até porque eu sabia que essa rota bioceânica não tinham feito ainda, né? Então, era a primeira vez de todo mundo ali. Por mais que são pessoas, assim, falando entre nós mesmo, né? Algumas pessoas já se viram, se conhecem, outras nunca se viram, mas eu acho que todos no mesmo objetivo. Sabe? Por mais que são diferentes e coisas desse gênero, todos ali estão para uma ajudar a outra. Então, se precisa de alguma coisa, a gente está lá. Questão de respeito, questão de hierarquia, a gente aprende muito a respeito disso. Então, os primeiros dias foi isso. É uma organização, um estilo de companheirismo diferente. Por isso que é legal. Tô tendo umas experiências assim que uma coisa é você vê na TV, ou ouvir um amigo contar, outra coisa é você contar, sabe? Então, marca sua vida e você consegue ter mais propriedade para falar. Eu sou uma das mais novas, então tem eu que sou mais nova, o Gustavo e o Orlando. E aí eu só tenho mais outra mulher, então eu sou uma do time feminino, então só temos 2 mulheres na equipe inteira. E como eu não tenho muito filtro para algumas coisas, então eu acabo entendendo que eu às vezes ultrapasso os limites. Então você conhece perfis diferentes, mas assim, os 3 primeiros dias você leva um nos dedos, mas depois você se acostuma. Mas eu confesso pra ti que assim, pra mim é um pouco desafiador, que por exemplo, eu sou uma pessoa muito organizada e sistemática. E eu tenho que dividir às vezes o espaço e o tempo com pessoas que são totalmente livres e desorganizadas. E que vivem o agora. Eu sou muito que pensa o que vai fazer depois. Mas assim, tô aprendendo muito. Um dos motivos de eu vir pro estradeiro foi que eu pensei assim, não me limitar só ao estradeiro. Eu quis conhecer perfis, eu quis conhecer o que cada um ali fazia, ou simplesmente absorver algum conhecimento que eu possa levar para a minha vida. Então, por exemplo, com o seu Edeon eu estou aprendendo a ter paciência e ver as coisas de um outro jeito. Com o Lira eu estou conhecendo uma história de vida de que o cara ralou e está ralando até hoje. Com o pessoal de Campo Novo, que é o Toninho e a Elisângela, eu estou aprendendo muito sobre pecuária. Então, tem perfis que são extremamente fechados, que são pessoas que agora, com quase 10 dias de viagem, que estão se permitindo sorrir, conversar e tudo mais. Então, é desafiador no início, mas você entende depois, os blocos se encaixam, sabe? Então, fica bacana. Mas admiro o quanto todo mundo se respeita, vai até onde o outro vai. Eu acho que traz um network enorme, porque são pessoas diferentes dentro de um carro, com um radinho de comunicação, aí sai piada, sai umas desavenças também, mas é tudo normal, do convívio, e o divertido é esse, nós dar as brigadinhas e depois se abraçar no final. E eu tenho certeza, tenho ciência que não são todas as pessoas que têm essa oportunidade. Então, se um dia você tiver essa oportunidade, não perca. Porque é cansativo? É cansativo. É desafiador? É desafiador. Tipo, às vezes você quer bater no amiguinho, às vezes você quer bater no amiguinho. Mas tem algo que pesa muito mais, que é essa conexão, esse conhecimento, essa experiência que, cara, quando que você vai passar por 4 países diferentes, se conectando com pessoas diferentes, sabe? Podendo conhecer lugares, culturas e a rota que faz todo sentido para nós. Então, acho que é isso. Se tiver oportunidade, não perca, né? Envolvendo a rota bioceânica, o que nós podemos observar no trajeto, começando pelo Paraguai, na região do Chaco Paraguai, que nós rodamos aproximadamente 500 km, 230 ainda falta pavimentação. A gente tem informações que essa obra já está contratada e que vai ser feita, porém não vimos nenhuma máquina no local, nenhum movimento de obra. Então é um trajeto bem complicado para passar de caminhão, 230 km.
um solo extremamente siltoso, muito pó, e que não facilita para os caminhões passar. Eu achava que todos os lugares teriam asfalto. Então, saber que tem pedaços sem asfalto, que é uma estrada de terra bem sofrida. Saber que tem que subir uma cordilheira, que é cheia de curvas. Então, quando eu vim para o estradeiro, eu achei que assim, nossa, que legal, vamos trazer grão para o Pacífico e vamos ganhar muito dinheiro. O Brasil vai ganhar... E não é bem assim. Tem toda uma dificuldade que o estradeiro relata. E você entende que quando se faz investimentos, então, essas cidades que nem Porto Murtinho, Salta, Tartagal, próprio Antofagasta, que estão trazendo essas opções de ferrovias, estradas, hidrovias, como que seja, elas pensam num todo. Não é só a questão de exportação, mas são vários países, várias cidades, várias pessoas conectadas que, poxa, vão agregar muito para ela, né? Questão de alimentação, hotelaria, borracharia, posto de combustível, fora outras coisas. Então, assim, todo mundo vai ganhar nisso. Na parte da Argentina e na parte do Chile, a pavimentação, em comparando com o Brasil, é uma pavimentação muito boa. A gente não viu buraco, em parte alguma, quase todo o asfalto tinha acostamento, né? Só que aí tem a questão dos Andes também, né? Para atravessar os Andes, até no início da viagem a gente acreditava que não iria encontrar nenhum caminhão subindo ou descendo os Andes. E por incrível que pareça, a gente encontrou muitos caminhões fazendo esse trajeto, com uma carga menor. Em conversas com alguns caminhoneiros, aí eles falaram que eles atravessam ali com cargas de até 28 toneladas. Então, ou seja, é possível fazer de caminhão essa rota assim, com cargas menores. E, inclusive, a gente conversou com caminhoneiros que fizeram essa rota. Aqui no Chile, que é o último país da rota bioceânica, os asfaltos estão maravilhosos, boa parte duplicada, outra parte sendo duplicada, não tem buraco, tem acostamento, sinalização é boa. Também é uma região que não chove, não tem chuva, então o asfalto, quando é feito, dura muito tempo. O que mais me marcou foi, eu não tinha visto de perto ainda a exportação de minério. Como que o minério tem um valor agregado. O cobre, por exemplo, um fardo de cobre que pesa mais ou menos 2,5 toneladas, custa aproximadamente 30 mil dólares. Eu me impressionei no valor que tem o minério. Eu não tinha essa dimensão do peso do ferro, que é um pacotinho desse tamanho, pesa 2,5 toneladas, e o valor que isso tinha, o agregado. Eu achei muito interessante essa parte da exportação de minério, que o Chile é um grande produtor de cobre e lítio. Então eu achei muito interessante esse case, muito interessante mesmo. A visita nos portos, a gente tem a oportunidade hoje em Antofagasta de visitar 2 portos. O que chamou a atenção por enquanto é que, apesar de eles transportar um volume expressivo em dólares por ano, porque exporta muito cobre e muito lítio, em toneladas ainda é um valor baixo. Se nós comparar com o Porto de Santos, por exemplo, que no ano passado exportou um pouco mais de 180 milhões de toneladas, um dos portos que a gente conheceu aqui hoje exportou ano passado 2,3 milhões de toneladas e o outro porto exportou um pouco mais de 2,7 milhões de toneladas. Então são portos relativamente pequenos, mas que em fazendo negócio com outros países, eles mesmos falaram que eles têm capacidade de aumentar desde que tenha demanda. Então, em tendo demanda, eles têm capacidade de fazer armazenamento de grãos, armazenamento frigorífico, de qualquer produto, eles estão abertos para negociar. Mas o que mais me marcou até agora é a pobreza do Paraguai. Porque assim, eu não imaginava o quanto era sofrido, sabe? Realmente toda aquela parte da divisa,
e que os caras fazem milagres, sabe, para se virar. Então, tipo, me fez valorizar muito mais o que eu tenho, de agradecer muito mais ao que eu tenho em casa, que às vezes é o básico. Por exemplo, água. Quem imaginaria que a gente estaria falando, cara, como assim eles racionam água? Então é uma coisa que eu percebi que eu vivo num paraíso, se eu for parar para pensar, e que a minha dificuldade é muito pouca perante a vida que essas pessoas levam. Isso para um lado pessoal. Agora, vendo um lado de futuro de produtora rural e tal, eu acho que vem um mercado muito bom aí. Eu espero que todos os governos se alinhem, se organizem, porque a vontade, pelo menos, do que todo mundo que a gente conversou, existe. Só que a gente sabe que a barreira é muito maior. Então, eu percebo que, assim, o crescimento vem, mas ele vem a passos bem lentos, entendeu?